que ela fez um voto com Deus. E ela disse assim que se o Senhor desse a ela um filho, que ela devolveria ao Senhor. E este filho seria criado com Eli, que era o sacerdote na época. E o Senhor se agradou desta oração de Ana e concedeu, abriu a madre de Ana. E Ana concebeu Samuel. E assim, no tempo proposto, depois do desmame, tudo, ela levou Samuel para ser criado por Eli. A história vai nos dizer que ele já era de idade e que o Senhor já não falava mais com ele, porque ele passava a mão sobre a cabeça de seus filhos que faziam coisas erradas. E aqui o Senhor vem falar para mim e para você que a gente não pode ser conivente com o erro dos nossos filhos, que a gente não pode ser conivente com o erro de amigos, que nós não podemos ser coniventes com o erro de ninguém, independente qual é o grau de parentesco, de amizade, de amor, porque muitas das vezes o Senhor nos coloca amor sobre a vida de alguém, mas este alguém muitas das vezes anda no pecado, faz coisas que desagradam ao Senhor. E se nós formos verdadeiros amigos dessa pessoa, independente se for filho, se for pai, irmão, amigo, a gente tem que instruir, porque a palavra vai nos dizer que aquele que exorta é aquele que ama. Então, aqui a palavra vai nos ensinar isso, que a gente não deve ser conivente com o erro, independente de quem seja. E então Samuel foi criado por Eli, e ele ouviu a voz do Senhor. Foi quando Deus começou a falar novamente, com a nação, através da vida de Samuel. Samuel cresceu, se tornou homem, e aqui ele era não só profeta, mas o Senhor deu a Ana um filho, a qual a nação naquele momento precisava, que era um rei. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Então ele julgava a nação, ele era profeta, era ele que ouvia a voz do Senhor e transmitia ao povo, era ele quem julgava as causas, e ele era também o sacerdote, era ele quem queimava os holocaustos diante do Senhor. E assim foi por muito tempo. Quando Samuel já estava velho, Samuel nomeou os seus filhos para serem líderes. Só que os filhos de Samuel, eles também pecavam contra o Senhor. A palavra vai nos dizer que eles não andaram nos caminhos dos seus pais. Aqui a palavra não diz que Samuel, ele era conivente com o erro, porque é assim na minha e na tua vida. Enquanto a gente tem filho que estão debaixo das nossas responsabilidades espirituais, nós é quem devemos comandar a vida deles. É nós quem devemos ter a autoridade sobre a vida deles. Mas depois de adultos, não quer dizer que foi você quem errou na educação dos seus filhos. Muitas das vezes, quando adulto, a pessoa decide, porque como já foi dito aqui, a gente tem o livre-arbítrio, e a pessoa decide se desviar do caminho. A Bíblia não relata qual foi os motivos, mas os filhos dele eram tidos como gananciosos, eles eram corruptos e eles pervertiam a justiça. E então o povo não quis que eles liderassem o povo de Israel. E então o povo vai chegar diante de Samuel e pedir para que ele venha nomear um rei, que eles queriam um rei, porque eles olharam as nações circunvizinhas deles, e ele falava assim: as nações ao nosso lado, eles têm rei, é o rei quem lidera, é o rei quem está à frente, que toma as decisões. E assim Samuel se entristeceu, porque Samuel olhou para o povo e falou: nossa, eles estão me rejeitando, foi Deus que me colocou aqui, eles estão me rejeitando. E a palavra do Senhor é tão linda que vai dizer e vai nos relatar que o próprio Deus veio a Samuel, porque Samuel orou diante do Senhor. E aí o próprio Deus veio diante de Samuel e disse: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque quem governa através da sua boca sou eu, não é você. Então eles não estão entendendo como é que a nação de Israel está sendo governada. Eles não estão entendendo quem é de fato quem tem a soberania em cima de tudo. Então eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei que governa tudo. E assim o Senhor vai, como a gente já leu,
o Senhor vai falar para Samuel: atenta a tudo que o povo está pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim. E aí, quando a gente vai olhar para essa situação, a gente vai ver que o povo, nós, vamos falar das nossas vidas, que muitas das vezes a gente quer algo que a gente olhou na vizinha, no vizinho, na grama do outro que é mais verde, e a gente quer também se igualar, quer aquilo que a pessoa tem, ou quer a profissão, o trabalho, eu não sei. E muitas das vezes a gente pede ao Senhor coisas a qual não é aquilo que Ele tem para nós. Como já foi louvado aqui hoje, como a Gabi já ministrou aos nossos corações, a vontade soberana tem que ser do Pai. É a vontade dele a qual nós temos que seguir. E a gente aprendeu isso com o mestre dos mestres. Foi o próprio Jesus que ensina para mim e para você na palavra dele. Que ele diz assim que, Pai, ele foi diante do Senhor no Getsemane e foi orar. E ele disse: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Aí eu acredito que, como homem, sofrendo, sabia que ele ia sofrer dores horrendas. E ele pede para que não fosse passar por aquilo. Só que, ao mesmo tempo, ele entendeu e ele sabia que não era só no falar. Porque ele tinha ensinado os discípulos que, com o Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não a minha. Só que era uma teoria. E aí Jesus vai nos ensinar na prática, com a vida dele, que no maior momento de aflição da vida dele, como homem, ele falou: todavia seja feita a tua vontade. E a gente entoou louvores aqui nesta noite hoje. E nós dissemos assim: que seja feita a tua vontade, venha o teu reino, venha sobre mim o teu reino. Só que é muito, muito fácil a gente falar. E o Senhor, quando a gente coloca e decide no nosso coração viver a vontade do Pai, Ele vai provar a minha e a tua vontade. Ele vai provar a minha e a tua estrutura. Porque Ele vai querer saber onde é que está de fato o nosso coração. Porque é muito fácil a gente chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, faz a tua vontade, não a minha. E aí, quando o Senhor inverte tudo, quando tudo está contrário, a gente olha para o Senhor e fala: Senhor, como assim? Eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz propósito, eu subi monte, desci monte, eu orei, coloquei diante do teu altar. E o Senhor fala: ué, você não pediu a minha vontade? Então Ele vai fazer eu e você passar por coisas na nossa vida para que venha testificar viver a vontade do Senhor. Não é fácil viver a vontade dEle. E Ele vai começar te provando nas pequenas coisas. Porque nas coisas muito grandes é fácil a gente olhar e falar assim: ah, é porque Deus não quer. E nas pequenas coisas? E numa pequena viagem? E num pequeno passeio a qual o Senhor fala contigo e diz: não vai. E você olha e fala: como não? Está tão bonito o céu, o sol, o caminho. Está tudo pago, o dinheiro está sobrando. Eu vou. E aí o Senhor fala: olha aí, não me obedece. E não é muitas das vezes porque vai acontecer alguma coisa de ruim lá. É porque Ele quer te ensinar a viver a vontade dEle. Só que para viver a vontade do Senhor, a gente tem que nos despir das nossas vontades. A gente tem que colocar diante do altar e se despir delas, independente qual seja a vontade. Ainda que seja uma vontade de um corte de cabelo, ainda que seja uma vontade, como a gente fez aqui, o propósito da humilhação. O propósito da humilhação, a gente humilhou a nossa vontade, a nossa carne. Eu posso falar por mim mesma. Eu fiquei o tempo inteiro sem pintar o meu cabelo, quase tive um treco. É verdade. E aflorou dentro de mim coisas que eu nem sabia que eu tinha mais. Mas o Senhor, Ele faz e nos leva para determinadas situações para mostrar quem somos de verdade. O que é que tem dentro do nosso coração de verdade. Porque dentro do nosso coração, muitas das vezes, a gente não sabe nada. A gente simplesmente camufla as coisas.
A nossa mente, ela vai trabalhar nos argumentos para que a gente venha andar em pecado. A nossa mente vai nos fazer argumentar contra aquilo que Deus quer. E aí a gente vai nos sabotar e vai falar, como assim Deus não quer? Não, aquilo é bom. Não, aquilo lá é legal. Não, E aí a gente vai deixando a vontade do Senhor passar. E foi assim na vida do povo. O povo quis um rei, sendo que o rei era o próprio Deus. Eles rejeitaram a soberania do Pai. Imagina só, irmãos, a nossa nação brasileira sendo governada por Deus, através da boca de um profeta, juiz e sacerdote, e a gente vira e fala, não, a gente não quer mais. A gente quer um rei aqui, porque o rei igual está sendo lá do lado, aqui no Paraguai, no Uruguai, no Chile, e aí a gente vai olhar para o lado e vai querer que seja igual. E aí aqui o Senhor vai nos ensinar que Deus permite que estas coisas venham sobre as nossas vidas. E sabe por que Deus permite? Porque nós estamos orando. E o Senhor, Ele já escreveu todos os nossos dias das nossas vidas. Como está lá no Salmo 139. Ele foi quem teceu cada partícula das nossas células. É Ele quem sabe do nosso DNA, do nosso gene. É Ele quem sabe tudo, todos os nossos temperamentos. Ele nos conhece de dentro para fora. A palavra vai dizer que a palavra nem saiu da boca ainda e Ele já sabe o que a gente vai falar. Então Ele permite. Ele permite porque a gente vai diante do Pai e pede a Ele, e Ele vai nos conceder. Sabe por quê? Porque existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio do Senhor, Ele não vai deixar com que nós venhamos seguir a Ele ou fazer a vontade soberana dEle por imposição. O Senhor não nos obriga a nada. O Senhor não nos obriga a adorar a Ele em espírito e em verdade. O Senhor não nos obriga a fazer a vontade soberana dEle. E aí Ele permite a vontade dEle. Só que muitas das vezes a vontade permissiva vai nos levar para um caminho muito mais doloroso do que a vontade soberana. A vontade soberana também pode trazer nas nossas vidas a dor, o choro. Lógico que pode. Porque o próprio Jesus nos ensina que aqui no mundo nós teríamos aflições. Mas que era para a gente ter bom ânimo. Então toda vez que a gente estiver fraco, desanimado, ainda que fazendo tudo correto, e ainda passando por adversidades, por lutas, por privações, porque a vida com Deus é mais não do que sim. Porque a nossa carne, ela é tendenciosa a pecar. Porque a gente vem de Adão e Eva, e da natureza caída, da natureza caída. Então a nossa carne é tendenciosa ao pecado, porque tudo que a gente vai almejar e desejar é porque satisfaz a carne. E aí a gente vai para a palavra do Senhor em Gálatas 5 e vai ver os frutos da carne. E todos os frutos da carne é porque vai te saciar. É porque vai te deixar feliz momentaneamente. Porque é igual quando a gente está com fome e vai comer, sacia. É igual quando a gente está com muita sede, vai beber água, a gente sacia. A gente se sente feliz, a gente se sente assim, pleno. Só que com o Senhor, Ele vai nos ensinar que os frutos da carne, eles têm que se submeter aos frutos do Espírito. Então as nossas vontades, ela tem que estar atrelada ao nosso fruto do Espírito. E os frutos do Espírito, eles é que tem que dominar a nossa vida. É por eles que a gente tem que galgar de dia e de noite, incessantemente, porque é uma guerra infindável, a palavra diz, entre a alma e o espírito. E a alma está dizendo aqui que é tudo relacionado às emoções, aos desejos, aos prazeres, e o nosso espírito é o que está ligado com o céu quando a gente levanta a mão para o Senhor e aceita Ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso espírito, ele é religado como no plano de salvação. A gente tem agora um livre acesso com o Senhor. Só que o nosso espírito tem que ser fortalecido, e ele vai ser fortalecido matando a nossa carne. Ele não vai ser fortalecido pura e simplesmente porque eu oro, pura e simplesmente porque eu leio a palavra. Não, com Deus é um conjunto.
Não se faz e não se ganha salvação com um ingrediente. Com o Senhor, a gente vai ganhar nossa salvação unindo a oração, o jejum, a leitura da palavra, o propósito, a nossa abstinência daquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor, porque a gente tem que se abster de tudo que nos afasta. Então não é algo fácil, só que aqui o povo não entendia. O povo aqui queria saber de ter um rei. E olha só, Samuel vai falar para o povo tudo que o rei ia ter que ter. E aí ele vai colocar assim, eu vou ler só algumas coisas. Que ele diz assim, o rei reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte. Olha quantas coisas aqui o rei ia reivindicar. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das suas plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês o seu uso particular de servos e servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos deles. E aqui, agora lendo este trecho da palavra, tudo que o rei ia ter de direito, aqui eles vão falar de a 10ª parte, né? E aí a gente olha para as nossas vidas, que a oferta, o dízimo, a gente tem que dar o 10%, e aqueles a gente vai ver que eles iam ser tomados para o rei, só que era um rei da terra, não era mais o rei do céu. Eles teriam que pegar 10% dos cereais, do melhor do rebanho, e dar a eles. Eles iam ter que dar suas filhas, ou seja, eles seriam escravizados. E olha só o que o povo ainda respondeu para Samuel. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: o povo recusou-se a ouvir. O que é que eu e você temos recusado de ouvir do Senhor? O que é que o Senhor tem falado para mim e para você como um direcionamento ou como um alerta e eu e você estamos recusando a ouvir? E aí o povo diz assim, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nossas batalhas. E aí Samuel foi diante do Senhor e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. E olha só que coisa linda que o Senhor faz. Como a pastora já falou aqui, que a gente não deve seguir atrás de profecia, porque quando Deus quer falar, Ele vai ao nosso encontro. E aqui a palavra vai dizer que Saul, ele estava indo procurar jumentas dos seus pais e não achava e tal. Só que o Senhor já tinha avisado Samuel que teria um encontro com ele, qual era o dia, a hora certa, a qual isso ia acontecer e que ele era o rei, a qual Deus ia colocar para a nação. E aqui o Senhor vai nos ensinar que tudo Deus avisa antes, se nós estivermos conectados com o Pai. Porque Deus avisou Samuel. Deus falou para ele qual era o dia, como é que Saul ia chegar perante ele. Então, quando Saul teve um encontro com Samuel, Samuel já sabia que ele era o rei para a nação. E aí Samuel ungiu, através do Senhor, ungiu Saul como rei. E a palavra vai nos dizer que Samuel deu todas as coordenadas para Saul. Samuel falou para Saul como é que ele devia fazer, onde ele devia ir.
E Samuel foi dando todas as instruções. E falou assim que o Espírito do Senhor ia se apossar de Saul. Quando ele estivesse no determinado local, ia dando todas as cidades a qual ele deveria. E chegou numa hora que ele diz assim, ó, uma das instruções que Samuel deu para Saul foi: vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Por quê? Porque Saul estava sendo apresentado como rei. Só que o sacerdote ainda era Samuel. Então quem queimava os holocaustos era Samuel. E Samuel disse: vai à minha frente, depois eu também irei para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas, olha só, mas as nossas promessas sempre estão condicionadas ao mas, ao se, todavia, não tem outra maneira. E aqui ele diz assim, ó, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Então tudo se cumpriu na vida de Saul, ou seja, a promessa estava estabelecida sobre a vida dele, ele tinha sido escolhido para ser o rei da nação e ele tinha tudo para fazer e ser como Deus queria que ele fosse. E aí a palavra, depois teve a confirmação dele como rei de Israel. E a palavra depois vai dizer que Samuel, ele fala umas palavras de despedida. E ele foi diante do povo e perguntou para o povo: eu já cometi algum pecado contra vocês? Eu já trapaceei vocês? Eu já defraudei algum de vocês? Porque isso na frente de Saul e na frente de todo o povo. E ele disse assim: porque se isso eu fiz, eu irei restituir cada um de vocês. E aí o próprio povo, os líderes, né, os governantes daqueles povoados, disseram para ele assim: não, você nunca fez nada contra nós. Tipo, você nunca pecou. Está tudo certo. Ou seja, Samuel não tinha nada que denegrisse a imagem dele como homem do Senhor e como tudo aquilo que Deus tinha levantado ele. E aí ele foi dizer assim, ó: quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês, olha só o que Samuel diz: se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei, não somente o povo, mas o rei também, que reinar sobre vocês, seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs os antepassados. E aqui Samuel deu mais uma direção para o povo e para o rei. Que para poder seguir com a mão estendida do Senhor ao meu e ao teu favor, nós precisamos obedecer, nós precisamos servir ao Senhor e cumprir todos os mandamentos a qual Ele nos tem dito. Tudo aquilo a qual o Senhor colocou nas nossas mãos e nas nossas vidas, e Ele nos instrui, a gente tem que seguir. Nós não podemos desobedecer. Porque aqui fala assim, ó, se vocês se rebelarem, ou seja, quando a gente desobedece, a gente está rebelando contra Deus. E Samuel, mais uma vez, porta-voz de Deus naquele lugar, deu mais uma direção para o povo.
E o Senhor nos dá direções constantes para nossas vidas. O Senhor todos os dias Ele vem com algo para mim e para você. Todo dia Ele fala, não faz isso, não vai por ali. Ele usa as escrituras quando a gente vai ler. Ele nos dá em sonho aquilo que o Satanás tem projetado para as nossas vidas. Ele usa a vida dos nossos pastores. E Ele vai nos direcionando. E muitas das vezes a gente não dá ouvidos. Muitas das vezes, por conta do livre-arbítrio, a gente não dá. E aí Paulo vai nos dizer, lá em 2 Coríntios, se não me engano. Acho que é 2 Coríntios 12, alguma coisa. Tudo bem, não vou achar. Lá Paulo vai nos dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, ou seja, eu e você, nós podemos fazer todas as coisas. Tudo nos é lícito. Coloque uma coisa na nossa cabeça que a gente tem que ter assim, ó. Tudo eu posso. Ai, mas eu não posso beber? Pode. Ai, mas eu não posso fumar? Pode também. Ai, mas eu não posso adorar uma imagem? Pode. Ai, eu não posso idolatrar meu filho? Pode. Tudo a gente pode. Só que nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Por quê? Porque a gente tem que deixar de lado aquilo a qual não agrada ao Senhor. Então, quando a palavra do Senhor fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Ô, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai direto para o abismo. Porque muitos usam isso para fazer o que quer. E não é só pecado visível, não. São os pecados que as pessoas não veem, mas que estão dentro de nós. Muitas das vezes, eu tudo posso naquele que me fortalece. E a vingança dentro da gente está comendo solta. E aí, é isso aí, a gente fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Tudo eu posso, porque eu sou homem e mulher de Deus. Continua assim, que aí lá no grande dia, o Senhor Jesus Cristo vai ter um encontro direitinho assim, ó, no tete a tete, e vai falar, apartai-vos de mim que eu nem te conheço. Porque o pior não é que é o pior, mas não é somente o pecado que as pessoas veem, não é somente o pecado que coloca a mão e é manifesto, porque existem demônios a qual não vai ser manifesto. Pode ser o profeta que for, vai colocar a mão na sua cabeça, na minha cabeça, e o que está dentro do nosso coração não vem para fora, porque isso se chama decisão. E isso se chama autolibertação. Eu decido não querer. Hoje aqui foi falado nesse altar, eu decido viver o quê? Adorando, louvando ao Senhor. Nós tomamos posse da chave da decisão, só que essa chave da decisão é muito além de uma chave de adoração. Essa chave de decisão na minha e na tua vida, ela é muito mais profunda do que coisas materiais para as nossas vidas. Essa chave de decisão na minha e na tua vida é quem vai fazer a gente entrar ou não para o céu. Porque aquilo que tem dentro do teu coração, que seja a ira, a inveja, a ciúme, são coisas e obras da carne, e contra estas coisas aqui o Senhor não aprova. Vai ler a palavra, e é o próprio Espírito Santo que vai te convencer, é Ele que vai mostrar se tem vingança encroada, se tem amargura dentro de você, se tem ainda que liberar um perdão para alguém. Eu não sei o que é, mas o nosso coração tem que ser como o de uma criança. E quando eu falo um coração de uma criança, é porque ela não guarda rancor, é porque ela não guarda mágoa, é porque ela não guarda ressentimento. É um coração puro. É a inocência de uma criança que a gente tem que ter no nosso coração. Mas aí eu vou estar sendo bobo do outro. É melhor ser bobo do outro e entrar no céu do que ser o bambambam com o outro e ficar para fora. Porque Deus não quer saber quem é o maior, o melhor, o pior. Para Deus nós somos todos iguais. Não existe distinção para Deus. Não importa se você é algo muito importante, um cargo profissional elevado, ou se você é o copeiro da empresa. Não importa se você dentro da casa do Senhor tem uma carteirinha com um cargo eclesiástico em cima da tua cabeça, ou se você é pura e simplesmente um cooperador, um membro
Não importa. Para o Senhor nós somos todos iguais. O Senhor vai nos dizer que o menor, lá naquele grande dia, vai ser o maior. O Senhor vai nos ensinar que para ser o primeiro, a gente tem que ser o último. E assim é com o Senhor. E aqui Samuel, ele deu as instruções. E olha só o que ele diz. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Por que eles disseram isso? Porque Samuel foi falar para eles que Deus estava reprovando o pedido de um rei. E aí eles falaram assim, ó, além de todos os nossos pecados, a gente ainda pediu um rei. E aí Samuel disse assim para eles, ó, não tenha medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Ou seja, não importa quais são os nossos pecados, desde que a gente se arrependa. E o Senhor, Ele quer falar para mim e para você que o arrependimento de dentro para fora, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. No Salmo 51, Davi vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E aí Davi vai nos ensinar que o verdadeiro arrependimento é você reconhecer o teu erro. É você se colocar diante do Senhor e falar assim, ó, eu pequei, Senhor, contra ti. Eu pequei. Não importa se foi a mulher que te seduziu e você não devia ter caído. Não importa se foi um dinheiro jogado não sei aonde, você por isso, por aquilo pegou. Não importa se foi um suborno que alguém quis te comprar para alguma coisa. Não coloque a culpa no outro, porque você já tem a chave da decisão. E essa chave da decisão está na tua mão, é para tudo. Todas as nossas atitudes, a gente tem o poder da decisão na nossa mão. Então não é porque o outro está me oferecendo dinheiro para eu me corromper, que depois o Senhor vai chegar diante de mim e eu vou falar, ai, mas foi o William que quis me comprar. E o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim, e você não aceitou? E por que foi que você não disse não? O poder de decisão é de quem? É meu e é teu também. E o poder de decisão é inclusive a decidir se arrepender. É decidir mandar embora o orgulho. Porque o orgulho, ele nos impede de reconhecer os nossos erros. Porque o nosso orgulho ferido, o nosso orgulho, ele vai falar, não, quem está errado é o William que ofereceu dinheiro para mim. Oi, irmãos, deixa ele com o pecado dele querendo me comprar e eu que me reconheça com Deus falando, e eu aceitei o meu. Aí a gente, podem aplaudir ao Senhor. E aí, aqui o povo foi diante de Samuel. E Samuel falou assim, tudo bem, olha só que coisa linda. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Ele mesmo deu a receita. Gente, ele foi tão claro com o povo, ele foi tão claro com Saul. Ele disse assim, ó, Deus reprovou esse pedido de vocês, não era a vontade soberana do Pai. Porém, se vocês seguirem os mandamentos e obedecer, ok. Mas não. Aí a gente vai ver aqui no capítulo 13, que diz assim, ó. Saul ficou em Gilgal, o rei. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias. Lembra? O prazo que Samuel falou. Vai para Gilgal na minha frente, depois de 7 dias eu chego e eu vou te instruir o que é que você vai fazer lá. E aí o prazo estabelecido por Samuel. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. Este não chegou, Samuel.
E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E Saul ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E aí, olha só que tremendo. Saul fez por conta própria, e ele ainda diz assim, ó, lá no versículo 12, ele ainda vai dizer assim, ó: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ele não buscou o Senhor, ele pura e simplesmente temeu, porque o pessoal lá, os que iam atacar ele lá, o inimigo, ia atacar ele, alguns dos seus que estavam com ele, começou a ir embora porque estavam com medo. Saul não orou ao Senhor e ofereceu o holocausto ali, porque Samuel demorou para chegar. E como a pastora acabou de falar ali, ele deu uma desculpa, porque como eu já disse, a nossa mente trabalha em cima de argumentos, e ele argumentou. Eu tive medo, não orei ao Senhor, e aí eu fiz. Foi isso que ele disse. Aí Samuel falou assim, ó: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, teria estabelecido para sempre o reinado sobre Israel. Olha só que coisa tremenda que diz aqui. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento dele. Ou seja, o Senhor, quando o povo pediu um rei para Israel, o Senhor já tinha que ele queria alguém segundo o seu coração. Saul não era o escolhido de Deus, mas o povo escolheu e ele permitiu que fosse. E aqui Samuel fala muito claro que se ele tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. E aí a gente vai lá na vida de Davi, como já foi dito aqui, Davi, homem como Davi com um homem segundo o coração de Deus. E a gente também vai ler na palavra do Senhor que o reinado de Davi permaneceu para sempre na genealogia de Jesus. Ou seja, não era Davi que ia tomar esta posição se Saul tivesse sido obediente aos mandamentos do Senhor. Olha que coisa mais linda. Deus já tinha escrito para a nação de Israel que ele queria um rei segundo o teu coração, para que este reinado fosse estabelecido para todo sempre. Só que a desobediência de Saul fez com que ele perdesse isso. E foi por isso que Deus escolheu Davi. E o Senhor fala para mim e para você, quais são as promessas e propósitos que Deus tem para mim e para a tua vida, que a gente não está dando atenção, que a gente não está se ligando nas pecinhas chaves a qual o Senhor tem entregue para mim e para você. Amanhã o Senhor coloca outro, porque o propósito dele vai cumprir. Se eu desobedecer o que Deus quer, Ele coloca outro no meu lugar. É simples assim. Porque a obra dele e aquilo que Ele tem de propósito não vai parar, porque eu, bonitinha, resolvi desobedecer. E assim foi com Saul. Só que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele ainda dá uma oportunidade para Saul. Porque é assim que Ele faz comigo e com você. Quantas e quantas vezes a gente já não ouviu aqui em cima do altar que Deus está dando oportunidades, que Deus está dando oportunidade. Amados, igreja, noiva do Senhor, agarre a oportunidade. Quantas oportunidades? Só que vai chegar uma hora que Deus vai parar com as oportunidades. Aqui o Senhor deu mais uma oportunidade para Saul. Foi quando ele mandou eles irem lá até a terra de não sei quem, eu não vou lembrar, eu só lembro o nome do rei, Agag. É isso aí, o rei eu lembro. Os amalequitas. E aí ele mandou ele ir lá e destruir tudo.
tudo e todos. Ele falou para destruir o rei, mulheres, crianças, gado, ave, tudo, e não ficar com nada. E aí Saul vai lá e não mata o rei Agag e ainda fica com os melhores bois e os melhores dos rebanhos. Ou seja, Deus deu mais uma oportunidade, mas o coração de Saul corrompido, o coração ganancioso, um coração que quer fazer do seu jeito, da sua maneira, vai lá e desobedece ao Senhor de novo. E ainda ele vai dizer assim, ó. Quer ver o que ele diz aqui? Pequei, disse Saul. Olha só que coisa do além. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Até aí, ok, né? Aí ele diz assim: tive medo dos soldados e os atendi. Dos soldados? Irmãos, assim como Adão e Eva, que pecou, e quando Deus chegou diante deles, Eva disse: ah, foi a serpente. E o poder de decisão estava com ela. E aí, Deus vai diante de Adão e fala: Adão, e aí? E ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ainda coloca a culpa em Deus. Aí acontece alguma coisa na minha, na tua vida, como eu já falei, e a gente vai colocar a culpa no vizinho. Ah, Deus, mas foi o patrão que tu me deste que fez isso. Ah, Deus, foi o amigo que o Senhor colocou para andar do meu lado. Como assim? E aqui a gente pode ver como Deus é lindo e maravilhoso com as nossas vidas. Ele nos dá a oportunidade, mas o verdadeiro arrependimento, como a gente já viu de Davi, porque quando o profeta Natan chegou diante de Davi e falou: este é você que pecou contra Deus, que teve lá Betseba e depois matou Urias, matou Urias, e aí ele diz o quê? Eu pequei contra ti somente, Senhor. Se coloque de pé. E aí o que é mais terrível é a gente ler essa parte aqui, ó. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Imagina só, Deus nos dando oportunidades diárias, dia a dia nas nossas vidas. E a gente desobedece aqui, tropeça acolá. Muitas das vezes a gente nem reconhece que errou, porque acha que a gente está certo em tudo, porque a soberba, a altivez está tão grande, o orgulho, que a gente não tem a capacidade, a humildade. Porque a humildade é você se despir de tudo aquilo que você tem, para você reconhecer que você não sabe nada. E aí a gente olha e fala assim, ó: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Imagina Deus olhando para mim e para você e dizendo: eu me arrependo de ter colocado ele ou ela como um servo meu, como um discípulo meu, como alguém que carrega o meu nome, como alguém que eu criei para glorificar o meu santo nome, para bem dizer quem eu sou. Ai, eu me arrependo de olhar lá para a vida da Roberta e ela ser a minha carta viva lá fora para quem não lê a palavra. Olha que coisa terrível, irmãos. Que a gente nesta noite venha de fato, o ano está findando de fato. Mais um ano vai se iniciar e o Senhor está aqui nesta última quarta-feira do ano para dizer para mim e para você: a oportunidade está lançada. A decisão de me servir fielmente está nas tuas mãos. Que nós nesta noite venhamos colocar e tomar posse dessa palavra. Que as decisões estão conosco, que as dificuldades elas são imensas, que tudo é muito grande diante de nós, que o mar parece que vai sucumbir à nossa vida, que a enfermidade parece que não vai embora no meio dos nossos, que tudo aquilo que Deus prometeu e Ele parece que não vai cumprir. Não importa, o poder de decisão em adorar a Ele, de servir a Ele, de adorá-lo, de se arrepender dos nossos pecados. A palavra do Senhor lá em 2 Crônicas vai dizer o quê? Eu vou colocar aí, 2 Crônicas 7:14.
A palavra do Senhor, ela vai nos dizer coisas lindas. E o Senhor diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, você tem direção para este final de ano. A gente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos pecados. A gente tem que se lançar na oração e na súplica de perdão. A gente tem que buscar continuamente a presença do Senhor e eliminar das nossas vidas o nosso comportamento pecaminoso. E é essa direção que Deus tem para nós. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, é diante desta palavra. Jesus, é diante, meu Pai, da vida de Saul, Senhor. Que ele não estava no script do céu. Papai, mas aprove o Senhor colocar ele. Jesus, o Senhor deu a oportunidade para que ele fosse o rei de Israel. O Senhor deu a oportunidade para que ele depois se convertesse. O Senhor deu a oportunidade para que ele de fato viesse ser possuído por ti. Espírito Santo, o Senhor fez promessas lindas na minha e na vida dos meus irmãos. Senhor, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrepender. O Senhor está nos dando a oportunidade nesta noite de decidir servir ao Senhor, meu Pai, e nos arrepender de todo o nosso coração, de deixar para trás, Espírito Santo da verdade, tudo aquilo que nos corrompe, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que nos faz cair, tropeçar, tudo aquilo que nos faz, Pai, estar mais distante do céu. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Coloca, Senhor, meu Deus, a mão sobre as nossas mentes. Coloca, Senhor, meu Deus, a nossa vida. Espírito Santo, no teu prumo, sim, porque nós precisamos entender qual é o propósito. Nós precisamos entender quais são os nossos maus caminhos. E nós queremos, meu Pai, nos colocar diante do Senhor, orar perante a Ti, Senhor, diante desta palavra. Perdoa-nos, meu Deus, perdoa-nos, meu Pai, por tudo aquilo que a gente fez, Senhor, aquelas iniquidades a qual a gente nem sabe que é iniquidade. Traz, Senhor, meu Deus e meu Pai, as claras. Traz, Senhor, meu Deus, debaixo do tapete tudo aquilo que a nossa mente sabotadora coloca. Senhor, que os nossos argumentos não venham a ser mais para pecar diante de Ti, mas que a gente venha, Pai, tomar a chave da decisão como foi liberada hoje. Jesus, nós decidimos em Ti, nós adoramos a Tua presença. Vem, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas e revela-te a nós quem somos, meu Deus, que nós possamos nos libertar de nós, para que venhamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ser com os meus irmãos, ser comigo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, e que o Senhor venha fazer germinar esta palavra ao coração de cada um de nós. E assim é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E vocês que creem, aplaudam ao Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Celebre Jesus, aplaude mais uma vez. Deus abençoe a vida da evangelista Roberta, abençoe seu ministério, aquilo que Deus tem gerado, e eu creio na vitória. Entendeu aí o mistério? Entendeu aí o mistério? Pegou tua porção? Pegou o teu milagre? Então eu creio que muito mais o Senhor vai fazer por nós ainda este ano, porque Deus é fiel. Ainda tem uns 2 dias, né? O ano está acabando. Que Deus possa abençoar vocês tremendamente. Que o céu possa estabelecer e restabelecer vocês em toda